Estamos a entrar na última meia hora do programa e eu queria recentrar um bocadinho o debate nesta questão de, não tanto no diagnóstico, porque aí acho que estamos um bocadinho todos de acordo, ou pelo menos vocês estão de acordo, mas naquilo que é, assim, nas perspectivas de futuro. O que é que a sociedade nos pode dar, ou o que é que nós podemos dar à sociedade, de que forma é que nós nos podemos organizar também enquanto cidadãos, enquanto sociedade civil, para de alguma forma ultrapassar e reinventar esta situação, ou pelo menos melhorá-la. Queria que falássemos um bocadinho sobre isso. Já agora eu acrescento uma pergunta minha, que agora ocorreu. Agora já não sabia quem é que estava a falar. Era eu. Mas obrigado pela sua participação. Falamos desta ideia que eu, se calhar, aquilo que vou dizer poderá ser um bocadinho polémico, mas vou pegar nas palavras do Agostinho da Silva, que entendia como mal esta ideia de que o trabalho é aquilo que nós fazemos para ganhar a vida, temos que fazer para ganhar a vida. Ele dizia que a vida é gratuita, não é necessário estarmos a trabalhar para ganhar, ela é gratuita. Em que medida é que dizer isto é ser-se um pouco polémico e eventualmente perder um pouco a noção do que temos que fazer para sermos construtivos na vida, não é? Mas a verdade é que, por exemplo, a ideia de que se está é humilhante, que quando se vai buscar o dinheiro do centro de emprego, do centro de emprego ou do rendimento mínimo, essas coisas todas, será que esta não é exatamente o momento que oportuno para pensarmos novamente, se alguma vez assim se pensou, de uma forma menos técnica e mais espiritual? Não sei se... Menos material e mais imaterial. Este centramento no sujeito que eu falei há pouco foi um pouco por aí. Porque nós também estávamos ali antes a falar um pouquinho e eu acho que, agora, pronto, esquecendo mesmo as questões técnicas, eu acho que o ser humano, por natureza, quando está em dificuldade, é quando se une mais ao outro e quando reflete mais sobre a sua própria condição. Quer sobre a sua finitude, enquanto ser que nasceu e que vai morrer um dia, porque se nós fôssemos infinitos, nós não estávamos tão preocupados com a crise, porque tínhamos todo o tempo do mundo para a superar. E é por isso que às vezes surge este discurso, que eu não considero negativo, mas realista, e com base nisso nós temos... É como a questão dos créditos. Se nós atempadamente tivéssemos tido a noção que nos estávamos a endividar, tínhamos parado. Isto é um exemplo. E houve quem parasse. E houve quem parasse. Se nós temos que olhar para a realidade como ela está à nossa frente, com diferentes interpretações, mas temos que saber pegar nas aprendizagens como desafios e não como obstáculos. Isto é o panorama que eu dei é o panorama que eu vejo em termos tendenciais, tendo em conta a realidade hoje. Se houver uma transformação brutal para melhor, eu fico muito feliz e todos nós ficamos. Ver isto sempre como potencialidades. E as potencialidades só são vistas como potencialidades quando eu, enquanto ser humano, estou bem. E é a diferença entre ter uma vida que se paga com um emprego ou não, ou ser uma vida gratuita. Eu só posso usufruir livremente da vida se tenho as condições para viver em liberdade. E uma pessoa que está em situação de desemprego, em situação de sem-abrigo, com uma doença que não tem dinheiro para tratar, com uma pessoa que tem uma deficiência e não tem apoios para conseguir superar as dificuldades, não é uma pessoa livre. Não é uma pessoa livre para usufruir da sua cidadania como um todo, para contribuir para a sociedade e para receber dela o que merece, entende? Portanto, esta concepção do indivíduo, como eu disse no início, como um ser biológico, psicológico, social, religioso e espiritual, que foi das primeiras coisas que eu disse aqui hoje, é fundamental. E nós, às vezes, sim, nós, técnicos, que é uma palavra que eu não gosto, mas é como nos definem, nós, técnicos, não nos podemos esquecer quando estamos a fazer o nosso trabalho no terreno, ou nós, sejamos técnicos ou não, voluntários ou o que formos, não nos podemos esquecer que estamos a trabalhar com pessoas, que não são coisas. E que, mais uma vez digo, não existem pessoas pobres ou pessoas sem abrigo, existem pessoas em situação de pobreza. Não é também uma marca, não sei se será do nosso país, se será também do paradigma contemporâneo, mas a ideia do funcionalismo, as pessoas que me passam primeiro revêem-se muito na função que têm. Por exemplo, se são vendedores, defendem a perspectiva do vendedor contra a do comprador, e esquecem-se que a maior parte das vezes estão na situação de comprador.
Aliás, acontece muito nós isto, hoje esta ideia de que nós treinos, próprios nos nós vemos temos treinos, isto é uma coisa incrível, nós hoje temos cursos funcionários para nos ensinarem a programação neurolinguística, para nos ensinar até a dominar o outro, a subjugar o outro ao nosso interesse. Engenharia social. Engenharia social, se quiserem. Isto é algo que nos deve fazer pensar. Obviamente que eu, enquanto vendedora, tenho um objetivo a atingir, e se atingir aquele objetivo vai ser para mim mas bom para mim em termos programação pessoais e não em é termos só para isso. da empresa, mas isto também muito traduz... com Mas não é só para isso, a programação sim, neurolinguística. não é só para isto, mas quem conhecer um É para pouco outras isto, se calhar coisas conhece mais muito. que eu, chega a um ponto que para mim é assustador. Porque que- tudo o que manipula o outro... Acha que é manipular? Eu acho que os primeiros a ter esse curso deviam ser os nossos governantes para quando estão a negociar com a Troika, não é? É. Se soubessem isso, jogá-los à nossa vontade, dava-nos um jeito que não Porque fazem repare, ideia. alguém Mas que isto- me diz que eu quando acho- me está a eu vender um peço produto, desculpa. se estiver do meu lado esquerdo, tem eu- uma influência maior sobre mim, porque o meu cérebro, morfologicamente, Porque, está... Eu peço desculpa por interromper, mas de facto a eu aqui não, acho que tenho a obrigação de falar, porque a programação neurolinguística é uma técnica da psicologia e de facto não pretende de modo algum manipular o que quer que seja. Mas há quem não Todos Não, nós, eu uso todos o que nós, se lhe dá, que eu acho desculpem, que a Ana está todos a nós falar, não é? chegamos a um semáforo, está vermelho, temos a opção de passar ou de parar. Portanto, todos nós fazemos com as coisas e com tudo o que se nos depara aquilo que nós queremos. E a programação neurolinguística é uma técnica, como muitas outras, portanto também pode ser utilizada da forma que cada técnico entender e que cada pessoa que leu alguma coisa sobre isso também quiser, não é? Agora, de facto, a programação neurolinguística é uma ferramenta que pode ser muito interessante e que tem, sobretudo, um fim que é cada pessoa poder estar atenta ao que pensa e poder exatamente condicionar a sua linguagem num sentido positivo. Exato. Habituar-se a comunicar de uma forma positiva e não tanto de uma forma negativa. Porque, de acordo com os estudos que foram feitos, o facto de nós pensarmos de forma negativa leva-nos a verbalizarmos negativamente Transmitir e a ter negatividade. comportamentos depois negativos. Portanto, acaba por ser um ciclo que depois acaba por, obviamente, ter um retorno também negativo para o sujeito. Obviamente, se a pessoa faz isto de um ponto de vista positivo, ou seja, Exatamente. se os pensamentos começam a ser mais... E não estou a falar de pensamento positivo, que as palavras às vezes não ajudam muito, não é? Mas se nós olharmos para as situações, de facto, como oportunidades e não como ameaças, se quiserem mais por aqui, e se a seguir, para além do que eu digo, para além do que eu penso, o que eu digo, se vai neste sentido... E se ainda mais eu ajo nesta consonância, de facto, então as situações tendem a ser mais produtivas e não tanto negativas. Portanto, isto é que é a programação neurolinguística. Mas agora perdi-me um bocadinho e não tinha a ver aqui com a estamos também a pergunta. divergir Às do... vezes Isto, esta conversa começou, só para recentrar, com ali na... Tinha a ver com a espiritualidade. Sim. Que é... Sim, e com esta coisa que de facto é uma marca, não é exclusiva de Portugal, acho eu, mas é uma marca da contemporaneidade, que as pessoas identificarem-se demasiado com aquilo que fazem e isso ser demasiado valorizado. Nós somos rotulados por aquilo que fazemos, daí também que os estigmas, por exemplo, em Mas situações nós que entram em próprios situação de também nos desemprego. confundimos com aquilo que fazemos, Exatamente, muito facilmente. e não se é? calhar uma das formas para nos estruturarmos de forma diferente, uma das formas para nos estruturarmos de forma diferente, é começarmos a pensar-nos para além daquilo que fazemos e como pessoas maiores do que... Mas a pergunta é como é que vamos conseguir dar a volta a isto, não é? Sim, sim. Sim, em poucas palavras. E para dar a volta a isto é uma coisa amanhã. Não podemos meter a palavra estrutural na equação. Quando falamos em algo que é estrutural, é uma coisa que demora tempo a conseguir. Estamos a trabalhar numa conjunta. Se calhar algum tempo, não é? Nós temos uma das coisas que Sim, estava porque a pensar, nós temos muito esta ideia do desenvolvimento, que temos que a economia tem que se desenvolver, que a sociedade tem que andar para a frente e não sei o quê. O caminho pode não ser sempre de crescimento, nem pode não ser sempre para a frente, Claro há de haver que um não. limite. Claro que não. Se formos sempre para a frente, estamos com a cabeça na parede. Temos que O ponderar problema desta bem crise aí é que não há modelos económicos que a evolução que justifiquem, porque os modelos, as crises anteriores tinham mais ou menos um modelo económico que vinha do princípio do século XX, com a primeira grande crise. Mas eu acho que neste caso, esta mudança, e estou de acordo com a Ana, tem a ver com a parte da educação. Quando nós dizemos que somos sempre
monocoisa, só temos uma maneira de agir. Isso tem a ver muito com a nossa educação. Se fosse para a América, os americanos entendem as questões do desemprego muito mais facilmente que nós. Não criam esse stress que nós, europeus, sentimos quando estamos empregados. Mas, na América, se virem o Código Laboral, é muito diferente em muitas áreas do Código Mas são eles, de alguma maneira, que introduziram esta questão do loser, do fracasso, do não ter sucesso na vida. Sucesso profissional para terem sucesso. Exatamente. Mas repare que na América é frequente quando um empregado considera que aquela entidade patronal não serve os seus interesses do ponto de vista de carreira profissional, e ele próprio se auto-exclui do processo e despede-se e vai trabalhar para o outro lado. E não tem qualquer pejo em... Reparem que não há a segurança social na América que há na Europa. Claro que não. Sim. E muito menos o Serviço caso Nacional de Saúde. É um modelo de Estado muito diferente. O risco para um americano é algo que está intrínseco à sua própria vida. Assume-o de uma maneira diferente que assume o europeu. O estar em risco nos americanos é... Quando nós estamos a falar na terra das oportunidades, as oportunidades têm esta coisa, não é? É como o bem e o mal. Se não existisse o mal, não sabemos o que era o bem. Portanto, os antípodas têm que existir para a gente perceber. Pronto. Não estou a perceber... O que eu estou a dizer é assim, que nós, esta questão estrutural, como nós vamos dar a volta à crise, acho que era a pergunta, não é? Depois temos a parte espiritual. Eu acho que só vamos conseguir dar a volta a essa crise quando nós formos independentes financeiramente. Quando nós conseguirmos atingir a independência financeira. O problema que se põe aqui é que estamos a trabalhar já com os empregados de longa duração. Porque, reparem que nós estamos a ter uma quantidade imensa de gente que está a acabar o seu subsídio de desemprego. Pessoas que foram desempregadas em 2008, em 2012, 2013, acabou o seu subsídio de desemprego e a crise ainda não acabou. O que é que essa gente vai fazer a partir de agora? Esse amparo, que pouco que seja, era algum, vai deixar de existir. A economia informal, novamente, em grande. Só Novamente, que, nunca deixou de estar, mas claro, agora vai ser brutal. Mas essa economia informal está cada vez muito mais difícil de ser posta em prática. Porque o controle que está a ser feito é cada vez maior. Mas nem toda a gente pode viver de uma economia informal, de troca. Vivemos a troca. Há experiências... É uma almofada. Há experiências que são relatadas de, por exemplo, pessoas que viveram com 1.000 euros por dia. Nós, no público, referenciámos há pouco tempo que havia uma pessoa que fez com 1.000 euros viveu durante um ano, uma economia de troca. Trabalhava para receber qualquer bem em troca. Mas isso não é uma maneira de toda a gente funcionar. Não é economia. Sabem que agora já há uma maneira é uma mudança de paradigma. É não estrutural, mas... Isso é a mudança de paradigma. Eu não ia tão longe. A resposta que se procura talvez não seja como é que nós, enquanto país, superamos a crise, porque isso era uma conversa para um conjunto de debates muito, muito diferente, mas como é que as pessoas que estão nestas situações, seja através da economia informal, seja através de uma vida mais em comunidade, seja através de criarem novas relações com as pessoas do seu bairro, seja através de um regresso a modos de vida mais rural e de autossubsistência, são mecanismos que as pessoas têm ao seu alcance para enfrentarem estas dificuldades. E se calhar vale a pena começar a pensar por aqui, ao nível da pessoa e não ao nível da estrutura. As pessoas têm que tomar conta da sua própria vida, têm que tomar as suas próprias decisões e criar a partir daí. O Kennedy dizia uma vez que não digas o que é que o país pode fazer por ti, diz-me o que é que podes fazer pelo teu país. E é isto um bocadinho que nós temos que fazer. Tudo bem, nós tendemos sempre a organizar-nos, a cooperarmos entre todos. Às vezes isso não é fácil de fazer. A Ana dizia no início da sua intervenção que havia mecanismos e organizações que retiravam os sem-abrigo da rua. O que retiram. É uma questão, eu quase que entendi que é só uma questão só de sem-abrigo quererem, vão ali, têm uma casa. A minha realidade terrena não é essa. Isso que eu disse, aliás, é um trabalho muito estruturado e tem muitas dimensões por trás, não é só tirá-lo, não é isso. Eu que viajo todas as semanas entre Porto e Lisboa, eu nunca vi tanta gente na Avenida da Liberdade a dormir debaixo das arcadas da Louis Vuitton, da Cartier, e à noite aquelas alcatifas servem para albergar 6, 7, 8 sem-abrigo. Engraçado, nós continuamos no diagnóstico, mas temos uma dificuldade enorme em passar... dar um estamos, no fundo, a dar consistência a esta coisa de que nós só nos lamentamos. Eu só ia dizer uma coisa, como é que
pronto, cada um tem que tomar conta de si e claro que eu acho que é isso que as pessoas estão a fazer. Estão mais que tudo agarrado às suas convicções e a tentar sobreviver. Mas é muito difícil porque todos os dias as pessoas se deparam com despesas a aumentar. Hoje já tenho que pagar mais isto, tenho que pagar mais aquilo e o dinheiro não vem de lado nenhum. Não vem, não aparece, cada vez é tudo mais caro. E é aí que estamos, assim, num beco sem saída. As pessoas estão num beco sem saída, porque tudo muito bem, a pessoa tem que olhar por si, tem que fazer, mas isto aqui não, tem que haver alguém que tome conta de nós, que tente fazer alguma coisa pelos portugueses. E nós, em conjunto, claro. Mas tem que haver alguém consciente, que é o que não há. Eu acho que não há ninguém que queira, quando lá chega, não é? Não me vou adiantar muito, quando chega lá, já está tão bem, tem tanta coisa boa, tanta facilidade, porque esquece, depois aquilo já é mecânico, vai fazendo, e vai andando, e nós, os carneirinhos, eles controlam-se bem, eles vão fazendo, eles não sei o quê. Claro, E isto vai se tornar um ciclo vicioso, e não há hipótese de... Se as pessoas não ganham mais consciência e se não pensam mais em objetividade e não chegar àquela altura e ficar outra vez empancado na sua... Deixa-me ir, vamos lá, vota neste, vota naquele, vota... E acabamos sempre por eleger as mesmas coisas e aí é que está o grande problema. Para mim, aí é que está o grande problema. As pessoas não conseguem... Eu penso que... ir em frente. Eu penso que, de alguma forma, nós fomos sugerindo as diferentes alternativas durante a nossa tertúlia. E uma das alternativas passa exatamente pela solidariedade, acho eu. Passa por sermos criativos, desenvolvendo a nossa capacidade de sermos resilientes, sermos criativos e podermos, a partir dos mesmos dados, fazer coisas completamente diferentes, como têm surgido tantas empresas ultimamente, não é? De facto, a pegar nas mesmas coisas, mas de formas completamente diferentes, como é o caso. E pronto, essas são algumas opiniões, não sei. Temos mais uma pessoa do público, deste vasto público, vasto auditório. Boa tarde, eu chamo-me Eva Silva e sou empresária, fui sempre empresária. Nunca trabalhei por conta de outrem e, portanto, estou habituada a trabalhar. Porque faço parte daquele grupo de pessoas que quando não trabalha... Isso depreende-se que quem trabalha por conta de Era uma outrem não ironia. está... Não se depreende. O que eu quero dizer é que faço parte do grupo de pessoas que só é pago diretamente pelo que faz. Ou seja, não tem um ordenado, não tem qualquer regalia, não tem subsídio de desemprego, não tem coisa nenhuma, não tem qualquer apoio social também. E, portanto, ganha diretamente mediante aquilo que produz, ou a nível de serviços, ou de bens, ou seja, do que for. E acho que as pessoas em Portugal, sinto a crise como toda a gente, como é óbvio, muito, e acho que as pessoas em Portugal têm que se convencer de uma coisa, que é, passa a expressão, tem que se fazer à vida. Ou seja, tem que parar de se queixar e tem que andar para a frente. Sendo que ainda há imensa falta de mão de obra para muita coisa, há muita gente desempregada, mas eu, por exemplo, já estive do outro lado a tentar arranjar funcionários e tive tanta dificuldade que acabei por desistir. Por exemplo, a nível da agricultura, se quiserem, as pessoas não estão interessadas. As pessoas não. Aqueles que aparecem, que é para não generalizar, não é? Os que apareceram, eu fui ao centro de emprego, fiz o processo todo, pus lá o pedido e, portanto, mandaram-me pessoas. Já fiz isso a nível da agricultura, já fiz isso a nível de serviços domésticos, já fiz para várias coisas. E, portanto, as pessoas que realmente apareceram na altura, que não estou a dizer que sejam, como é que é dizer, uma amostra significativa do que existe disponível, mas realmente quem apareceu vinha com pouco interesse e vontade nenhuma de trabalhar. Espero que isso, até pela situação atual do país, realmente tenha alterado radicalmente. E relativamente agora às novas oportunidades, digamos assim, da situação atual, realmente acho que sim, que há novas oportunidades e que as pessoas têm que quando pararem, tipo, de se queixar não é de se queixar, mas de pensar, coitadinha de mim, vão se calhar abraçar a vida de outra forma.
não só a nível de, como já se falou, de gastar menos, de poupar mais, ou de investir mais, depende da situação, de ir ou não ao restaurante, ou seja lá como for que abordem a situação, mas a nível de criar realmente novas formas para criar riqueza, porque nós não podemos, temos que saber isto. O país é aquilo que nós somos. Os políticos que lá estão, fomos nós que os pusemos lá. E refletem exatamente os portugueses. Portanto, aquilo não são extraterrestres. São portugueses, como nós, que foram colocados lá por nós. Portanto, a situação atual não é culpa de outra, é toda nossa. Se fomos nós que a fizemos e fomos nós que lá chegamos. E vamos ter que ser nós que a vamos resolver. Não vai ser os que vêm de outro país qualquer, nem qualquer outra pessoa que a vai resolver. Vamos ser nós. Nós, portugueses, vamos ter que a resolver. Vamos ter que trabalhar mais, produzir mais, se calhar, ou trabalhar menos, produzir mais, não sei. De alguma forma vamos ter que lá chegar. E vamos ter que agarrar isso nas nossas mãos e parar de pensar que vai ser outra pessoa, ou outro país, ou outra entidade, ou até as entidades, ou o Estado Social, ou seja lá quem for que vai resolver isto. Não vai ser. Vão ser as próprias pessoas, por si só, que quer unindo-se, que é uma coisa muito importante e que se tem visto, quer unindo-se em associações mais formais, mais informais, que vão dar realmente a volta à situação, que se vão reinventar a si próprias, até de certa forma, que antes eram, sei lá, engenheiras e que agora vê-se, ou outra coisa qualquer, ou comerciais, ou seja lá o que for, e que agora até foram, por exemplo, buscaram os terrenos que tinham lá dos pais e agora estão a produzir mirtilos. Eu ando muito animada com os mirtilos, portanto. ou que faziam uma coisa qualquer. Ou, por exemplo, eu conheci recentemente uma pessoa que achei fantástica, que também estava desempregada, uma senhora, e então a forma que ele resolveu para ganhar dinheiro, portanto, de alguma forma para sustentar, foi ensinar senhoras, a maioria, eu digo senhoras, é pessoas em geral, mas as clientes que ele tem são senhoras e de alguma idade, assim, quase a 100%, a andar de bicicleta. Eu achei aquilo fantástico. Criou ali o emprego daquele senhor, entre aspas, não é um emprego, o trabalho que ele tem, a forma dele ganhar dinheiro foi, disse assim, o que é que eu vou fazer? Então achou que havia uma população que tinha vontade de aprender e que não sabia e não sabia como. E criou ali uma nova forma de fazer dinheiro. Achei aquilo fantástico. Portanto, as pessoas vão ter que se reinventar e vão ter que arranjar outras formas, novas formas de ganhar dinheiro e vão ter que realmente... Vai ser delas próprias que isso vai partir. Não vai ser ninguém, não vai ser o Estado, não vai ser os subsídios, não vai ser coisa nenhuma. Vão ser elas próprias que, de alguma forma, se vão reinventar e vão fazer compotas e vão fazer bolos e vão ensinar a andar de bicicleta e vão fazer sei lá o quê. E eu estou incluída nessas pessoas também, com toda a certeza. Isso está muito bem, mas... Estamos mesmo quase a terminar. Eu vou só fazer uma pequena Foi uma nota provocação. positiva, muito Sim, positiva. uma pequena provocação. Nós estamos sempre a pensar em mudar o paradigma, mas estamos sempre a pensar no paradigma anterior. E esta coisa do excesso de valorização do trabalho, eu acho que ninguém, na verdade, quer trabalhar. O trabalho, nós estamos tão focados nesta necessidade de trabalhar. O trabalho, sim, estrutura a vida social, estrutura-nos enquanto pessoas. Mas se eu pudesse não trabalhar e ter a mesma qualidade de vida, era a minha primeira opção. Não tenho prazer nenhum em levantar-me às 8 da manhã para ir trabalhar. Isso era o nirvana da coisa. Mas para uma coisa. Mas isso é utópico. Isto é utópico, obviamente, mas é só se a nota para acabar for criar aqui um bocadinho de utopia, está bem. Não, mas eu estamos a desfazer tudo o que tivemos aqui numa hora e meia a tentar fazer, que é criar na real. Que é ir na real. Se calhar, mas isto para dizer que a nossa sociedade está demasiado obcecada com esta questão de competitividade, crescimento, valorização das pessoas através das suas profissões. Isto não é não, perfeito, há muitas outras coisas, aquilo, a pista que lançámos há pouco, de se calhar deixarmos de ser tão materialistas e começar a prestar atenção a outras coisas. Nós não precisamos de metade do dinheiro que gastamos, por isso não precisamos trabalhar metade daquilo que trabalhamos para ter esse dinheiro. Aquela frase que referiste há pouco do Agostinho era isso mesmo. Sim, agora sim, mas se eu não tiver expectativa, é gratuita, eu até posso viver com 0, se não tiver expectativas, viver com 1. Porque se quiser viver a minha vida com €1, eu tenho que trabalhar para €1. O que eu estou a dizer é que, não, o que ele dizia, no fundo, é que a vida não é mensurável em dos caminhos... Exatamente, não é. Nós é que fazemos as nossas próprias essencialmente isso. Aquilo que eu queria dizer e a conclusão era que uma das soluções pode passar por nós, de facto, revermos os nossos paradigmas de vida. E nós não precisamos de, seguramente, 60% dos bens materiais que nós temos, nós não precisamos deles para nada. E estamos demasiado habituados e fomos educados a que precisamos deles. E podemos viver com menos, de facto, e com muito mais qualidade de vida. Precisamos da saúde, precisamos da educação, precisamos da alimentação. Isso representa 80% do rendimento. Não consegue viver com menos €400 só com dados básicos. No mínimo uma pessoa. Repara uma coisa, a intervenção daquela nossa coisa que está aqui,
acho que focou muito bem o que eu considero. E vou ser um bocadinho duro, que é, eu acho que nós estamos em riscos de perder uma geração para isto. Eu acho que a solução não está em resolver o problema das pessoas que já estão no desemprego, porque isso vai ser muito difícil de resolver. Está em não deixar que mais pessoas entrem aqui. E darmos aos nossos filhos a possibilidade de saírem fora deste drama e criarem riqueza. Cá, fora, o que seja. Logo que voltem para cá e nos ajudem. Porque, repara, nós estamos agora, e não falamos de uma coisa que é importante, nós estamos a crescer nas exportações. Há um dos setores de atividade que nós tínhamos como histórico, que era o calçado. Durante a década de 90, 80, andámos a fechar fábricas de calçado porque íamos à China comprar os sapatos. Ora bem, hoje em dia descobrimos que afinal nós portugueses fazemos excelente calçado e só temos o segundo calçado mais caro do mundo. Pois bem, eu tenho alguns amigos que são... que têm fábricas de calçado e a grande dificuldade que eles têm neste momento é arranjar mão de obra qualificada de calçado. E ela existe, meus amigos. Só que quando as pessoas vão lá, a primeira coisa que perguntam é: carimbo-me aqui, mas é que eu cá estive. Pois. E ele diz: olha, mas não quer vir trabalhar, eu estou a ver, você corta, não sei o quê, costura, estou a precisar mesmo de si. Mas eu estou a levar 900 euros de desemprego, eu não quero 500. Estamos a pelas exceções e estamos a dizer que o povo português é um calaceiro que não quer trabalhar. Não é isso que eu estou a dizer. Não, eu não estou a dizer isso. Qual era o ordenado? Não estou a dizer isso. Qual era o ordenado, qual eram as condições de trabalho, etc. E qual era a condição dessa pessoa? Claro, mas repara uma coisa. É evidente, se eu não estou disponível para fazer cedências, o problema aqui que se põe é este. E até que ponto, quando falávamos há um bocado... Não, eu sei que sim, mas repara uma coisa. Quando dizemos há um bocado que estamos habituados a fazer sempre a mesma coisa, nós temos que nos habituar a não fazer sempre a mesma coisa. O senhor que estava ali a referir começou a ensinar senhoras de idade a andar de bicicleta. Com certeza ele fazia outra atividade profissional, mas deu-se ao trabalho de mudar o seu modo de ação. Se eu pego e tenho um rendimento fixo de 1000 euros, que me acaba daqui a um ano, mas tenho aqui um indivíduo que me vai dar um emprego, logo para começar, de 600, eu tenho que ter aqui uma opção. Ou pego e aceito os 600 e hipoteco um ano, não é? Mas tenho a hipótese de voltar a entrar no mercado de trabalho, de crescer novamente na profissão, ou deixo-me que acabe o subsídio de desemprego e depois não tenho mais nada. É uma questão de opção pessoal. Agora, nós não nos podemos queixar como se os outros fossem culpados das opções pessoais que nós tomamos. Sim, temos mesmo que terminar. Claramente 2 horas é pouco para este debate. Continuamos muito no diagnóstico e confirmamos bastante o fado português da lamentação e apontamos muito poucas soluções. Mas sim, tenho 1 minuto com 60 segundos. Não pode. Porque eu tenho que ser para a rádio, senão. Apresente-se, por favor. Apresentado, muito rapidamente. Há uma coisa que foi dita aqui e redita que eu não aceito. Eu, como cidadão responsável do que aqui está a acontecer agora, fui professor, não sou rico, não devo nada a ninguém. Como é que eu sou responsabilizado por estádios, autoestradas, estudos que nunca levaram a nada de aeroportos? Os estádios Banjou, em 2005, isto era um oásis, os bancos ofereciam e ainda continuam a oferecer. Isto é um oásis desde 85, foi sem água. Pois é. E portanto, e isto já é a terceira crise que em 38 anos nós enfrentamos. O português não tem muita cura. Exatamente. Lamenta-se. Estamos agora aqui a confirmar também neste diagnóstico da Só para acabar, situação. em 2014... Tem que ser mais objetivo. Os vão dar um niquinho e vão ganhar as eleições. Boa noite. Aí é que está. Sim, não sei, temos mais 5 minutos para alguém queira fazer um comentário final, senão vamos ter que ficar por aqui. Há mais sociedades objetivas, este tema da autoridade vai continuar. Conceição, sim. Posso só dizer uma coisa? Que achei muito interessante isto que estava agora a surgir no final e que se calhar pode a partir daqui fazer-se um outro debate, porque esta questão de nós nos confundirmos enquanto pessoas com o profissional é muito curioso e de facto nós somos pessoas, a profissão vem por acréscimo, digamos assim, não é? Em primeiro lugar somos gente, somos ser humano. Isto por um lado. Eu acho que foi a própria sociedade, isto já sou eu aqui com as minhas conjuminações, mas acho que foi a própria sociedade
muita sociedade de consumo, que nos vendeu esta ideia, não é? Tu tens que ser um profissional. Mas tu não tens que ser um profissional. Tens que ser competitivo, tens que ser produtivo. Não. Tu és uma pessoa. Nós somos pessoas. E por outro lado, de facto, eu li, não sei onde, mas lembro-me perfeitamente de recentemente ter lido algo que dizia que para nós conseguirmos ultrapassar todas estas, dificuldades que agora se nos estão a deparar, que tinha que existir uma perspectiva completamente diferente de olhar para a situação. Que tudo já tinha sido ensaiado, que tudo já tinha sido repetido não sei quantas vezes. Eu não percebo nada da parte económica e financeira, são zero, mas percebi o contexto. E o contexto falou-se aqui em paradigma, não é? E o contexto parece-me este exatamente, ou seja, olhar para tudo isto que nos está a acontecer e dizer, bom, ok, nós temos que fazer isto tudo ao contrário. Eu não sei se é, de facto, deixar de ser engenheiro e passar a ensinar as pessoas a andar de bicicleta, não sei se é eu deixar de ser psicóloga e passar a ir ajudar as pessoas que estão na rua. Eu não faço ideia, mas, de facto, acho que todos temos de olhar para isto de uma forma diferente. E que isto passa, se espiritualidade é eu conhecer-me enquanto pessoa, passa de facto por eu conhecer-me, conhecer os meus limites, conhecer aquilo que eu gosto, que não gosto, e a partir daí poder funcionar com os outros que estão à minha volta. Obrigada por estes minutos. Lina, queres concluir? Sim, se calhar. Consegues tentar improvisar um resumo disto? Não, eu já o tinha pensado. Mas não fui eu que pensei, tenho aqui o Séneca a dizer. Que ele diz-nos assim, em jeito de ajuda e realista: deves a mudar de alma, não de clima. Andares de um lado para o outro não te ajuda em nada, porque andas sempre na tua própria companhia. Pronto, eu acho que se calhar, eventualmente, terá sido assim uma forma mais sucinta de dizer tudo aquilo que a Conceição acabou de dizer. Eu ficava por aqui. Obrigado, agradeço à Branca, à Conceição. E agradeço a toda a gente, claro. À Ana Albergaria, ao Mário e à Ana também por terem estado cá. A Ana disse que não queria falar, teve a emissão toda em frente ao microfone. Aqui puderam ver, em casa não. Digo, só boa tarde, Ana, pelo menos, para o auditório, para ouvirmos a sua voz. Boa tarde. Agora devia estar de castigo e ficar meia hora a falar. Exato. Obrigado também aos presentes. A próxima sessão da Sociedade Objetiva, a próxima tertúlia, será no dia 9 de fevereiro, às 6 horas, aqui. É às 6, Pedro. Aqui também no Orfeão. O tema andará à volta da austeridade também e das implicações que esta situação tem nas pessoas. Teremos outros convidados, faremos uma nova abordagem, outras perspectivas também e seguramente que teremos entraremos mais fundo nesta discussão. Por aqui é tudo. Obrigado também às pessoas que nos ouviram e que nos seguiram na internet em manobrasfuturas.wordpress.com ou então em 91.5 na Rádio Manobras. O resultado do vídeo deste debate estará em breve disponível também no canal YouTube da Conception, youtube.com/user/Conception, disse de cor. Conception PT, exatamente. Ou então, mas podem procurar no Facebook ou então escrever para info@conception.pt, radiomanobras@gmail.com. São os nossos contactos. O meu nome é Helder Sousa, comigo tive a Lina Correia também a moderar. E tivemos na equipa técnica a apoiar esta emissão. Nesta emissão, para quem também agradeço a colaboração, a inestimável colaboração aqui na Rádio Manobras, Jorge Guimarães, a Marisa Ferreira, que estão ali ao nosso lado. A Helena Borges, a Filipa Mora, a Joana. A Joana não agradeço. O enorme Tiago Cavaleiro. E também no vídeo tivemos o André Melo e o Cogi Azevedo e aqui a equipa de organização da Conception, o Pedro Marques, o Miguel Lopes Rodrigues, o Pedro Norton e a Isaura Santos. Muito obrigado a todos, voltaremos daqui por 15 dias e foi um prazer estar aqui. Com prazer é mais caro, mas depois apresento a conta. Muito obrigado a todos e até breve. Obrigada. Sociedade Objetiva, a sociedade em debate na Rádio Manobras. Uma organização Conception Rádio Manobras para o Orfeão do Porto.